Então, agora continuando com os canais iônicos, nós podemos ter drogas que vão ter ação direta sobre o canal. Então, a partir do momento que esse fármaco se ligar ao receptor, na imagem do slide 7, vocês podem ver o fármaco representado pela esfera vermelha e o receptor azul. A partir do momento que esse medicamento se liga ao seu receptor, ele promove uma alteração celular, onde eu vou ter a permissão para a entrada de íons para o meio intracelular, que irão promover as alterações. E eu posso ter também essa ação envolvida com a proteína G. Então, com a formação de um segundo mensageiro, que vai ser quem vai se deslocar ali desse domínio de ligação, fármaco-receptor, e vai até lá o canal iônico e vai promover a abertura desse canal para a entrada de íons. Então, aí nós temos o exemplo operado pelo ligante, que é o primeiro desenho, o receptor nicotínico com a ligação de acetilcolina. A partir do momento que a acetilcolina, o vermelhinho, se ligar ali no receptor azul, ele vai ter abertura no canal iônico para a entrada de sódio, um íon, então, que vai promover uma alteração celular, por exemplo, a nível de musculatura, uma contração, certo? Para quem quiser ler um pouquinho mais aprofundado sobre a proteína G, então, explicando um pouquinho mais a fundo, nós vamos ter os fármacos que vão atuar diretamente sobre o canal. Então, ali no slide 9, vocês podem observar, por exemplo, que nós vamos ter fármacos que são bloqueadores, vão agir bloqueando a passagem nesse canal iônico. Então, eles se ligam ali e não deixam que ninguém passe, que é a imagem do lado esquerdo. E moduladores. O modulador, vocês podem observar que ele entrou dentro da membrana e ele altera, com isso, a conformação da membrana celular. Então, íons que antes iam permear por esse canal não conseguem mais, porque a estrutura já está diferenciada. Nós temos também as enzimas, que são alvos de medicamentos extremamente importantes, porque nós vamos ter muitos medicamentos que os pacientes de vocês vão tomar, que agem sobre as enzimas. Então, nós temos, por exemplo, lá, enzimas que são inibidoras. Aliás, medicamentos que são inibidores enzimáticos. Se eles inibem a enzima, lembram da aula de metabolismo. Não sei se vocês foram. Enzimas são responsáveis por toda a metabolização, biotransformação de medicamentos. Se esse medicamento impedir a ação de uma enzima, ele vai impedir que ocorra uma resposta normal do organismo em relação a essa enzima. Nós temos medicamentos que são substratos falsos. Então, eles vão chegar ali na enzima, vão ter uma relação com a enzima e, a partir disso, vão gerar um metabólito. Só que, como eles eram um falso substrato, o metabólito gerado também vai ser falso. Então, não vai ter a ação que nós esperaríamos que ele tivesse, se tivesse deixado com que a ação normal ocorresse. E também, nós trabalhamos um pouquinho na aula de metabolismo sobre os profármacos, prodrogas, então, que nós precisamos que estes sejam convertidos, metabolizados por enzimas para que façam efeito. Tá? Então, as enzimas são sim alvos de drogas e nós temos muitos medicamentos que vão ter ação sobre enzimas. Precisam de enzimas para fazer ação, no caso da prodroga, e esses outros dois exemplos de inibição e falso substrato que eu citei para vocês. A ligação com a enzima ela pode ser reversível ou irreversível. Quando a gente trabalha com irreversibilidade, tem que ficar atento, porque nós podemos ter um quadro de intoxicação. Então, inibir uma enzima de maneira irreversível, o paciente pode ir ao óbito, porque ele não vai conseguir sintetizar novas enzimas de maneira adequada e apropriada como precisaria. Os irreversíveis não têm antídoto, né? Não adianta eu colocar um fármaco que seja o oposto dele, porque a ligação dele é covalente, é muito forte, a atração é gigantesca por aquela enzima e ele não vai largar dela. Ficou muito apaixonado e ali é o fim. Então, vocês têm alguns exemplos aqui, depois vocês dão uma olhada e tentam compreender a respeito das ações da ação dos medicamentos sobre as enzimas. Então, ali nós temos um exemplo de falso substrato, onde eu vou estar, ao invés de gerar um neurotransmissor noradrenalina, eu vou estar gerando uma metilnoradrenalina,
que não vai ter o mesmo efeito, tá? O exemplo de prodroga, então, um fármaco antipertensivo que precisa ser ativado por enzimas para começar a fazer efeito, então é um alvo de droga. Proteínas transportadoras, então, nós temos medicamentos que vão ter como alvo proteínas transportadoras. Então, vejam ali no desenho do slide 14, onde vocês podem observar que a partir do momento que o medicamento, que a esfera preta, se ligou ao seu receptor rosinha, ele vai impedir o transporte para o meio intracelular. E os receptores, então, eles, de maneira geral, trazem sinais de fora para dentro das células, levando a modificações intracelulares, por exemplo, a formação de um segundo mensageiro, como é o caso que eu expliquei anteriormente, da proteína G. Nós vamos ter funções desse receptor, então, acoplamento ao ligante apropriado, nós vamos chamar de domínio de ligação, então, aquele encaixe perfeito fármaco-receptor. Propagação do sinal regulador na célula-alvo, nós vamos ter um domínio efetor. Então, a partir do domínio de ligação, eu tive um domínio efetor que propaga a informação para o meio intracelular, tá? Interação do receptor com a proteína efetora, então a própria interação de um com o outro. E a proteína efetora, ela pode promover a disposição de um segundo mensageiro, que vai também promover, então, essas alterações intracelulares dentro da nossa célula, ok?